Os dons e ministérios espirituais. Deus concede a todos os membros da sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais, que cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade, sendo otorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe apraz. Os dons provêm todas as aptidões e ministérios de que a Igreja necessita para cumprir as suas funções divinamente ordenadas. De acordo com as Escrituras, esses dons abrangem tais ministérios como a fé, cura, profecia, proclamação, ensino, administração, reconciliação, compaixão e serviço abagnado e caridade para ajudar a animação das pessoas. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito para funções reconhecidas pela Igreja, em ministérios pastorais, evangelísticos, apostólicos e de ensino, especialmente necessário para habilitar os membros para o serviço, edificar a Igreja com vista à maturidade espiritual e promover a unidade da fé e do conhecimento de Deus. Quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis dispenseiros da multiforme graça de Deus, a Igreja é protegida contra a influência demolidora de falsas doutrinas. Tem um crescimento que provém de Deus e é edificada na fé e no amor. As palavras que Jesus proferiu antes de ascender ao céu haveriam de mudar o curso da história. Ide por todo o mundo, ordenou aos discípulos, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Por todo o mundo, a toda a criatura. Os discípulos devem ter pensado que seria uma tarefa impossível. Cristo, sentindo um desânimo deles, disse que não saíssem de Jerusalém e que esperassem a promessa do Pai. Seguidamente prometeu-lhes: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos passaram muito tempo em oração. A harmonia e a humildade substituíram a discórdia e a inveja, que haviam manchado grande parte do período vivido na companhia do Mestre. Os discípulos converteram-se à sua comunhão íntima com Cristo, e a união que dela resultou foram a preparação necessária para o derramamento do Espírito Santo. Assim como Jesus recebeu uma unção espiritual especial do Espírito para se preparar para o seu ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Também os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Para se tornarem aptos a testemunhar, os resultados foram eletrizantes. No dia que receberam o dom do Espírito Santo, batizaram 3.000 pessoas. Podem ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Os dons do Espírito Santo. Cristo ilustrou os dons do Espírito Santo como uma parábola. É também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15. O homem que viajou por uma terra distante representa Cristo quando partiu para o céu. Os servos daquele homem são os seus seguidores, que foram comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. O precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Cristo redimiu-os para o serviço, para que não vivam mais para si, mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Cristo deu bens a todos os servos, segundo a capacidade de cada um, e a cada um a sua obra. Marcos capítulo 13, versículo 34. Juntamente com outros dons e aptidões, estes bens representam os dons especiais comunicados pelo Espírito. Em sentido especial, Cristo deu estes dons especiais e espirituais à sua Igreja no dia de Pentecostes,
Subindo ao alto, disse Paulo, deu dons aos homens. Deste modo a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Espírito de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8. O Espírito Santo é o agente que distribui particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Estes dons que tornam a Igreja apta a realizar a obra que lhe é atribuída. A finalidade dos dons espirituais. O Espírito Santo concede a cada membro uma capacidade especial que o torna apto a ajudar a Igreja a cumprir a sua missão divina. Harmonia no seio da Igreja. A Igreja coríntia não faltava nenhum dom espiritual. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao 7. Infelizmente os seus membros questionavam com preguiças sobre quais seriam os dons mais importantes. Preocupado com as divisões existentes naquela igreja, Paulo escreveu aos Coríntios acerca da verdadeira natureza destes dons e qual a função que deveriam ter. Os dons espirituais, explicou ele, são dons de graça. Do mesmo Espírito procede uma diversidade de dons que leva à diversidade de ministérios e à diversidade de operações. Mas Paulo salienta que mesmo Deus que opera em tudo, em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. O Espírito distribui dons a todos os crentes para a edificação ou construção da igreja. As necessidades da obra do Senhor determinam o que o Senhor distribui e a quem o distribui. Nem todos recebem os mesmos dons. Paulo disse que o Espírito dá a um sabedoria, a outro conhecimento, a outro a fé e a outros milagres, a outra profecia, a outro dom de discernir entre os espíritos e a outras as línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer. O agradecimento pela operação de qualquer dom na igreja é devido ao dador, não à pessoa que exerce esse dom. Além disso, porque os dons são dados à igreja e não aos indivíduos, aqueles que os recebem não devem considerá-los propriedade sua. Uma vez que o Espírito distribui os dons segundo acha oportuno, nenhum dom deve ser desprezado ou minimizado. Nenhum membro da igreja tem o direito de se comportar com arrogância por causa de uma atribuição ou função particular. Igualmente, ninguém deve sentir-se inferiorizado por lhe ter sido atribuída uma posição humilde. O modelo de funcionamento. Paulo utilizou o corpo humano como ilustração da harmonia na diversidade dos dons. O corpo tem muitos órgãos que contribuem cada um de um modo particular. De facto, Deus dispôs os órgãos no corpo, cada um deles exatamente como desejou que fossem. Nenhum membro deverá dizer ao outro, não tenho necessidade de ti. Todos são interdependentes. Os órgãos do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis e os que consideram menos honrosos tratamos com honra especial. E os órgãos indecorosos são tratados com uma modestia especial, enquanto os decorosos não necessitam de qualquer tratamento particular. Mas Deus combinou os membros do corpo a dar maior honra aos órgãos que tinham falta dele. A falta de qualquer órgão afeta todo o corpo. Se o corpo não tivesse cérebro, o estômago não funcionaria, e se não tivesse estômago, o cérebro não serviria para nada. Assim a igreja sofre se lhe faltar qualquer membro, por mais insignificante que possa ser. Certas partes do corpo são estruturalmente mais fracas e precisam de proteção especial. O organismo pode funcionar sem uma mão ou uma perna, mas nunca sem um fígado, o coração ou os pulmões. Expomos normalmente o rosto e as mãos, mas cobrimos outras partes do corpo com o vestuário, por modestia ou decência. Longe de considerar descuidadosamente os dons menores, devemos tratá-lo com maior cuidado, porque a saúde da igreja depende deles. Deus tensionou com a distribuição dos dons na igreja, impedir a divisão no corpo e produzir um espírito de harmonia e dependência.
para que tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Por isso, quando um crente sofre, toda a igreja deve tomar conhecimento do facto e ajudar a aliviar-lhe o sofrimento. Só quando essa pessoa se tiver restabelecido é que a saúde da igreja estará salvaguardada. Depois de comentar o valor de cada dom, Paulo fez uma lista de vários deles. Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Como nenhum membro possui todos os dons, o apóstolo aconselhou a todos: procurai com zelo os melhores dons, referindo-se aos mais úteis para a igreja. A dimensão indispensável. Os dons do Espírito Santo, contudo, não são em si mesmo suficientes. Existe um caminho ainda mais excelente. Enquanto os dons do Espírito hão de passar com a vinda de Jesus, o fruto do Espírito é eterno. Consiste na virtude eterna do amor e na paz, bondade e justiça que acompanham o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, Efésios capítulo 5, versículo 9. Enquanto a profecia, as línguas e o conhecimento hão de desaparecer, a fé, a esperança e o amor permanecem. E o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Este amor que Deus concede, agape em grego, é um amor que se sacrifica e dá generosamente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 8. É o mais elevado tipo de amor que reconhece alguma coisa do valor na pessoa ou objeto amado. Amor que se baseia no princípio, não na emoção. Amor que nasce do respeito pelas admiráveis qualidades do seu objeto. Dons desprovidos de amor causam confusão e divisão na igreja. O caminho mais excelente para cada detentor de dons espirituais consiste, portanto, em possuir este amor totalmente isento de egoísmo. Segui o caminho do amor e desejai avidamente dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Viver para a glória de Deus. Paulo também falou de dons espirituais na sua epístola aos Romanos, exortando todos os crentes a viver para a glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36 a Romanos capítulo 12, versículo 2. Serviço dos órgãos do corpo para lhes ilustrar a diversidade e ao mesmo tempo a união que caracterizava os crentes ligados entre si na igreja. Reconhecendo que tanto a fé como os dons espirituais têm a sua fonte na graça de Deus, os crentes mantêm-se humildes. Quanto mais dons são concedidos a um crente, maior deverá ser a sua dependência de Deus. Neste, Paulo registrou os seguintes dons: depoimento ou proclamação inspirada, ministério, serviço, ensinar, exortar, animar, repartir, partilhar, presidir, dirigir e misericórdia, compaixão. Como em 1 Coríntios capítulo 12 concluiu o seu discurso com o grande princípio do cristianismo, o amor. Pedro apresentou o típico dos dons espirituais na perspectiva de estar próximo o fim de todas as coisas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. A urgência da hora exige que os crentes utilizem os dons. Cada um administre aos outros o dom como recebeu e acrescenta, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como Paulo, Pedro ensinou que estes dons não são para glorificação própria, mas para que em tudo Deus seja glorificado. Associou igualmente aos dons o amor. O crescimento da igreja no seu terceiro e último discurso sobre os dons espirituais, Paulo exortou os crentes a viver uma vida digna do chamado que recebestes.
Sede inteiramente humildes e afáveis. Sede pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Fazei todos os esforços para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Os dons espirituais contribuem para desenvolver uma unidade que faça a Igreja crescer. Cada crente recebeu graça segundo a medida do dom de Cristo. O próprio Cristo deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Estes dons são ministérios orientados para o serviço, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqueles que recebem dons espirituais devem servir especialmente os crentes, treinando-os nos diversos tipos de ministério, de acordo com os seus dons. Isto edifica a Igreja, levando-a à maturidade que atinge a estatura plena de Cristo. Estes ministérios fazem aumentar a estabilidade espiritual e fortalecem a defesa da Igreja contra falsas doutrinas, porque não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Finalmente, em Cristo, os dons espirituais geram tanta unidade como a prosperidade da Igreja. Dele, o corpo completo, unido e bem ajustado por todos os ligamentos das articulações, cresce e desenvolve-se em amor na medida em que cada órgão executa o seu trabalho, para que a Igreja possa experimentar o crescimento que Deus deseja, e cada membro deve usar os dons da graça que Ele concede. Como resultado, a Igreja experimenta um crescimento duplo, crescimento em número de membros e aumento em dons espirituais individuais. Uma vez, o amor faz parte deste chamado, pois a Igreja só poderá concretizar esta edificação, o crescimento, fazendo uso destes dons em amor. Implicações dos dons espirituais. A Escritura não apoia a ideia de que o clero deva ministrar e os leigos simplesmente aquecer os bancos da Igreja e esperar que lhes deem um alimento espiritual. Tanto os pastores como os leigos formam a Igreja, o povo adquirido de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Uns e outros são responsáveis pelo bem-estar da Igreja e pela sua prosperidade. São chamados a trabalhar juntos, cada um segundo os dons especiais que Cristo lhe deu. A diferença dos dons resulta numa variedade de ministérios ou serviços, todos unidos no seu testemunho para dilatar o reino de Deus e preparar o mundo para receber o Salvador. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 12. A função do clero. A doutrina dos dons espirituais coloca sobre os ombros do ministério a responsabilidade de treinar a congregação. Deus designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores para preparar o seu povo para a obra do ministério. Os ministros não devem fazer o trabalho que pertence à Igreja, fatigando-se assim, impedindo que os outros cumpram o seu dever. Devem ensinar aos membros como trabalhar na Igreja e na comunidade. O lugar do ministro que não tenha o dom de ensinar não é no ministério pastoral, mas noutro ramo da obra de Deus. O êxito do plano de Deus para a Igreja depende da vontade e da capacidade dos seus pastores para treinar os membros no uso dos dons que Deus lhe concede. Os dons e a missão. Deus distribui dons espirituais para benefício de todo o corpo, não simplesmente dos indivíduos que os recebem. É assim como o membro não recebe o dom para si mesmo,
Também a Igreja não recebe a totalidade dos dons para si mesma. Deus concede dons à comunidade da Igreja para torná-la apta a cumprir a missão mundial que lhe designou. Os dons espirituais não são recompensas por um trabalho bem feito, são ferramentas para fazer bem esse trabalho. O Espírito concede geralmente dons compatíveis com os dons naturais de cada pessoa, embora os dons naturais por si só não sejam dons espirituais. É necessário um novo nascimento para que a energia do Espírito se transmita a uma pessoa. Temos de nascer de novo para sermos dotados de dons espirituais. Unidade na diversidade, não uniformidade. Alguns cristãos procuram tornar todos os outros crentes iguais a si mesmo. Este plano é humano e não de Deus. O facto de a igreja se conservar ainda unida apesar da diversidade dos dons espirituais indica a natureza complementar desses dons. Mostra que o progresso da Igreja de Deus depende de todos os crentes. Deus quer que todos os dons, ministérios e funções dentro da Igreja se fundam na obra de edificar sobre o fundamento posto pela Igreja histórica, em Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 21. Testemunhar. O objetivo dos dons. Os crentes recebem uma diversidade de dons, que é uma indicação de que cada um tem um ministério individualizado. No entanto, todo crente deve ser capaz de testemunhar da sua fé, partilhando as suas crenças e dizendo aos outros o que Deus tem na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida. O objetivo com o qual Deus concede cada dom, qualquer que seja, é tornar o seu possuidor apto a testemunhar. Falta do uso dos dons espirituais. Os crentes que recusassem utilizar os seus dons espirituais não só constatarão que esses dons se atrofiam, mas também que estão a pôr em risco a sua vida eterna. Revelando um terreno cuidado, Jesus avisou solenemente que o servo que não usou o seu talento não passava de um mau e negligente servo que perdeu o direito à recompensa eterna. Mateus, capítulo 25, versículo 26 ao 30. O servo infiel admitiu voluntariamente que a sua falta fora deliberada e premeditada. Teve tempo de assumir a responsabilidade dessa falta. Na grande último dia do juízo, aqueles que se deixaram andar à deriva, evitando as oportunidades e esquivando-se à responsabilidade, serão classificados pelo grande juiz como malfeitores. Descobrir os dons espirituais. Para os membros se empenharem com êxito na missão da Igreja, têm de conhecer os seus dons. Os dons funcionam como uma bússola, orientando o seu detentor para o serviço e a satisfação de uma vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. Na medida que, por decisão ou simples negligência, deixamos de reconhecer, desenvolver e exercitar os nossos dons, a Igreja fica aquém daquilo que poderia ser, aquém daquilo que Deus deseja que ela fosse. O processo de descobrir os nossos dons espirituais deve caracterizar-se pelo seguinte: preparação espiritual. Os apóstolos oraram fervorosamente por uma preparação para proferir as palavras que conduzissem os pecadores a Cristo. Puseram de lado as divergências e desejos de supremacia que os havia separado. A confissão do pecado e o arrependimento levaram-nos a uma comunhão mais íntima com Cristo. Aqueles que hoje aceitam Cristo precisam de uma experiência semelhante na preparação para o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito não é um acontecimento que deva
verificar-se uma única vez. Podemos experimentá-lo diariamente. Precisamos de suplicar a Deus esse batismo, porque Ele dá à Igreja o poder de testemunhar e proclamar o Evangelho. Para podermos consegui-lo, temos de submeter continuamente a nossa vida a Deus, permanecer inteiramente em Cristo e pedir-lhe sabedoria para descobrirmos os nossos dons. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Estudar as Escrituras. O estudo piedoso do que o Novo Testamento ensina acerca dos dons espirituais permite que o Espírito Santo nos impressione a mente com o ministério específico que Ele tem para nós. É importante que acreditemos que Deus nos deu pelo menos um dom para ser usado ao seu serviço. Receptividade à orientação providencial. Não temos que utilizar o Espírito, mas é Ele que nos deve utilizar, pois é Deus que opera no seu povo, tanto querer como efetuar, segundo a sua palavra. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. É um privilégio ter o desejo de trabalhar em qualquer espécie de serviço que a providência divina nos depare. Temos de dar a Deus a oportunidade de, por intermédio de outros, solicitar a nossa ajuda. Assim, devemos estar prontos a responder às necessidades da Igreja, quando quer que estas se apresentem. Não devemos ter receio de experimentar novas coisas, mas ao mesmo tempo devemos ter a liberdade de informar aqueles que pedem a nossa ajuda acerca dos nossos talentos e experiência. Confirmação pela Igreja. Uma vez que Deus dá estes dons para a edificação da sua Igreja, podemos esperar que a confirmação definitiva dos nossos dons surja do julgamento feito pelo corpo de Cristo e não dos nossos próprios sentimentos. É frequente ter mais difícil reconhecer os nossos próprios dons do que os dos outros. Não só devemos dispor-nos a escutar o que os outros têm para nos dizer acerca dos nossos dons, mas é igualmente importante que reconheçamos e confirmemos os dons de Deus nos outros. Nada é mais emocionante e nos faz sentir mais realizados do que saber que ocupamos a posição ou o ministério ou serviço que a providência nos destinou. É uma grande bênção podermos utilizar ao nosso serviço o dom especial que Cristo nos deu por intermédio do Espírito Santo. Cristo anseia partilhar connosco os seus dons de graça. Podemos aceitar hoje o seu convite e descobrir o que esses dons podem fazer numa vida cheia do Espírito Santo.